Boa tarde, boa tarde. Mudando aí um pouquinho o horário da live. Vamos ver se dá certo, né? Vamos ver se vocês vão gostar desse horário, senão a gente muda para outro horário. Tá legal? E aí, como é que vocês estão? Espero que bem. Hoje nós vamos falar sobre planejamento e organização. Quero saber de vocês se vocês são pessoas que gostam de se organizar e se planejar. Eu estou bem, Ana. Estou muito bem. Animar um pouquinho, né? O assunto hoje é leve, mas eu quero que vocês comentem e conversem comigo, tá bom? Esperar mais um pouquinho para entrar. Se você conhece alguém que não sabe se planejar e não é muito organizado, envia essa live aí para essa pessoa, para ela aprender um pouquinho hoje. Hoje eu vou falar sobre as minhas experiências, tá, gente? Eu não tenho estudo nisso, não sou especialista, mas ao longo dos anos que eu tenho esse perfil aqui, muita gente tem entrado em contato comigo para saber sobre isso e eu tenho dado as dicas que tinham funcionado para mim, né? Na época de estudo para concurso e fiz umas adaptações e tem dado certo. Então, eu quero saber de vocês que já estão aqui. Quem aqui faz planejamento semanal ou diário? Comenta aí. Vamos saber. Ninguém faz planejamento? Todo mundo é de boa, vai assim, deixa a vida levar? Então vamos lá. Primeiro de tudo, qual que é a importância de se planejar? Por que a gente deve se planejar, né? A gente às vezes acha que vai perder tempo se a gente sentar e pensar no que a gente tem que fazer cada semana, ou acha que isso é bobagem. Eu já recebi muitos comentários de que eu era muito cri-cri com questão de planejamento, que isso era bobagem, que na hora a gente vê o que vai fazer, porque às vezes não dá tempo de fazer tudo que a gente planejou. Nós vamos conversar sobre isso, mas qual que é a importância de se planejar? Por que a gente tem que se planejar? A gente senta, um dia da semana, geralmente a gente gosta de falar que domingo é o dia nacional e internacional de planejamento, né? Porque a gente pega um dia da semana, senta, olha o calendário e vê o que é importante anotar e não anotar, e vê o que é importante da gente fazer naquela semana. Então, por exemplo, aí tem alguns alunos meus aí, então vai ter prova essa semana, agora vocês vão ter prova. Então, é importante colocar os compromissos, o que é importante, o que vai ser prioridade para vocês durante essa semana. Então, coloque aí para vocês o que é importante, o que não é, o que é prioridade para vocês. Vejam e sentem e vejam o que é importante. Mas por que é importante se planejar? A gente tem uma otimização de tempo. A gente não vai precisar sentar numa segunda-feira, por exemplo, vou perder meu tempo aqui agora porque eu não sei o que eu tenho que fazer hoje na segunda-feira. Então, vou pensar aqui que eu vou fazer, ai meu Deus, e agora? Vou fazer o quê? Não assim, então você te separa um tempo da sua semana e faz o planejamento pelo menos de 2, 3 dias, se você não consegue fazer da semana toda, porque eu conheço pessoas que não conseguem planejar a semana inteira. Acha que vai ficar, não sabe o que direito que vai acontecer na semana, então prefere planejar 2, 3 dias.
Então, isso gera uma otimização de tempo, porque parece que você perde tempo sentando um dia e planejando esses 2, 3 dias ou a semana inteira, mas você acaba ganhando, porque você já tem aquela listinha do que vai fazer naquele dia seguinte, nos próximos dias. Então, isso tem uma otimização de tempo. Você também vai ter um panorama de atividades. Você vai ter o que você vai fazer durante a semana, durante os dias que você escolheu planejar. Então você já fica mais tranquilo sabendo o que você tem para fazer. É diferente do que você fazer se você sentar num dia e não saber o que você vai fazer, porque tem tantas atividades e aí você se perde, não sabe o que você vai fazer, né? E você vai ter clareza nas execuções das suas atividades, porque você já vai ter estabelecido o que é para aquele dia, quais as atividades você tem que fazer naquele dia, e faz com que você tenha clareza no que você deve executar no dia estabelecido das atividades, ok? Mas e aí, vocês têm se planejado? Têm deixado a vida levar? Acha que não é interessante? Comentem aí e a gente vai seguindo, tá bom? E o que é ser uma pessoa organizada? Para vocês, o que é ser uma pessoa organizada? Me contem aí. O que é ser uma pessoa organizada? É sempre ser taxada como toque, tem toque, tudo no lugar, não pode tirar nada do lugar, tudo é anotado, não consegue sair da rotina. O que vocês acham que é ser uma pessoa organizada? A pessoa organizada não é aquela que tem milhares de atividades, todas listadas num planner ou numa agenda ou no papel que seja, ou no top dos aplicativos, que hoje a gente fala muito sobre aplicativos de organização. Não significa que a pessoa que tenha tudo planejado num papel, num aplicativo, ela seja tão organizada, porque é fácil você escrever tudo num lugar do que você precisa, mas não cumprir. Eu também tenho visto que eu tenho toque, né? Segundo algumas pessoas, eu tenho. É bem complicado isso, né? Quem gosta de ter sempre estabelecido suas metas, é bem complicado. Mas e aí? Não precisa, para você ser uma pessoa organizada, você tem que ter em mente o que você quer fazer. Não significa que você precisa ter milhares de atividades para você tentar executar, ok? Você precisa ser. Veja o que para você funciona melhor. Qual é o seu tipo de organização? Tem gente que gosta de brincar que se acha na bagunça. Então, quando vem alguém de fora e arruma, né, segundo a visão dela, o que é arrumar, aquela pessoa que já estava acostumada na bagunça dela, que se achava organizada, era uma bagunça organizada, não se encontra mais. Então, você tem que ver o que é mais importante e mais organizado segundo a sua visão, porque tem que ser cômodo para você e não para qualquer outra pessoa, tá bom? Você não tem que ir pelo padrão dos outros. É por isso que muitas vezes não existe um planejamento de alguém, um cronograma de alguém, possa ser que não vai servir para você. Boa tarde, Laila. Chega mais aí, hein? Então você tem que ver o que vai servir para você, tá bom? Eu fiz algumas enquetes ontem e várias pessoas responderam, e eu queria saber de vocês aqui o que deixa vocês mais frustrados. Qual é a frustração maior que vocês têm de quando fez um planejamento e não conseguiu cumprir? Vocês sentem isso ou para vocês é de boa? Ah, eu não consegui cumprir todas as atividades, mas tá legal. A gente faz outro dia. Boa tarde, Marielle. Comentem aí. Vocês se sentem mal para baixo quando tentam, não conseguem cumprir o que vocês estabeleceram para aquele dia? Ou não? Ou é legal assim mesmo?
Eu vou confessar que quando eu era fissurada, é, eu também, era isso que eu ia falar. Tinha épocas da minha vida, uma época da minha vida que eu fazia tudo na minha agenda, eu colocava tudo que eu tinha que fazer no dia. E quando eu não cumpria, quando eu não conseguia ticar que eu fiz, eu ficava muito mal. Às vezes eu não conseguia dormir direito porque eu ficava tão frustrada. Eu falei assim, gente, por como eu não consegui? Como eu não dei conta de fazer essa atividade? Agora eu vou ter que acumular para o outro dia. Eu também, eu tenho dificuldade de delegar. É difícil, né? Às vezes a gente acha que só a gente consegue fazer, ninguém vai fazer do nosso jeito, mas às vezes é melhor a gente ter alguém para nos ajudar do que tentar sempre colocar as coisas do nosso jeito, né? E aí, qual é o motivo dessa sua frustração? Às vezes a gente pensa assim, que quanto mais produtivos nós somos, é quando a gente coloca muitas atividades no dia. Então, meu dia tem 24 horas, mais 8 horas, 9 horas eu passo dormindo, eu tenho aula, um exemplo, eu tenho aula, eu tenho que estudar para a prova, mas eu quero fazer diversas atividades extracurriculares, por exemplo, num dia só. E aí eu coloco, eu vou andar de bike, eu vou fazer academia, eu tenho curso de inglês, curso disso, eu tenho que encontrar com fulano. E aí, quando vê, eu não consegui nem estudar para a prova. E a prova era a minha prioridade, né? E aí chega aquela frustração, meu Deus, e agora como é que eu vou ser? é, Como é que eu vou me sair na prova, por exemplo? Então, tentem. Qual é a minha dica aí para essa questão da frustração? Para a gente não se sentir assim. Eu sei que sempre vão existir imprevistos, a gente não controla tudo, né? Se fosse assim, a gente tivesse uma bola de cristal para saber o que vai acontecer no dia seguinte, isso era maravilhoso, né? Porque a gente ia conseguir cumprir ou não cumprir todas as tarefas. Eu tenho até um livro para indicar para vocês sobre essa questão do futuro da Cecília Erne, que é a autora de PS Eu Te Amo. O nome do livro é O Livro da Manhã. A menina consegue um livro e ela tem tudo do dia seguinte. Quando ela abre o livro, lá vai ter o que vai acontecer com ela no dia seguinte. Se existisse isso, seria muito legal. A gente poderia planejar a nossa vida toda com base nisso, né? Mas não é assim. Então, vocês devem colocar no planejamento de vocês apenas aquilo que vocês vão ter certeza que vão conseguir cumprir. Nada de colocar 1000 atividades, coisas mirabolantes que vocês no final do dia sabem que não vai cumprir. Percebam que quando vocês se frustram, o que foi que fez vocês se frustrarem? O que foi que fez vocês se sentir mal? Às vezes é por conta da maior atividade que vocês tiveram, que vocês colocaram diversas, falando assim, não, hoje eu tô produtiva, hoje eu vou dar conta, então hoje eu vou colocar várias, porque aí eu adianto o meu lado. Mas às vezes não é isso que acontece, né? Então, vocês devem ver o que é prioridade para vocês. No caso que eu dei o exemplo aí da prova. Então, se eu tenho prova no dia seguinte, a minha prioridade hoje é o quê? Estudar para a prova, né? Então, a minha prioridade hoje, depois dos meus compromissos fixos, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, é estudar para a prova. Então, a primeira atividade é estudar para a prova. Nada de assistir série, nada de encontrar com um amigo, dar um passeio, ir numa papelaria, nada disso. É estudar para a prova. Então, eu vou lá e estudo para minha prova. Essa é a minha prioridade, tá bom? Dúvida, gente? Alguma dúvida? Querem comentar algo que vocês fizeram, acharam que ia dar conta e não conseguiram? Falem comigo. Então eu vou passar, tá bom? Eu fiz uma pergunta para vocês também.
sobre qual instrumento de se planejar. Como assim um instrumento? Vocês utilizam celular ou planner barra agenda? Comentem aí para mim. Respondam para mim. O que vocês utilizam para se planejar? Para colocar o que vocês precisam fazer na lista? Ou vocês vão de cabeça? Comentem aí. Quem é bom de memória para utilizar apenas a cabeça para poder listar o que tem que fazer no dia? Bloco de notas do celular, né? Eu ainda tô tentando me adaptar a esse mundo digital. Eu gosto mesmo de planner. O meu nem tá aqui, mas eu tenho uma agenda que eu ganhei aqui e eu anoto tudo na agenda, gente. Não consigo. Vai de cabeça. Quero saber como é que você consegue se lembrar de tudo. Ou você já teve algum dia que você tinha uma coisa importante para fazer e aí você acabou esquecendo, porque você não anotou em lugar nenhum, foi só na cabeça. Mais alguém? Quem gosta de planner aí? Eu sei que alguns tem alguns anos. Teve um surto, né, de planos aí, de planners, cada um mais lindo que outros, outros mais baratos, outros um pouquinho mais caros. A Tilibra começou a lançar aí uns bem legais. Mas vocês são fãs de planner, agenda, ou vai na cabeça mesmo aí, como a Almile falou? Agenda. Renata, é melhor agenda, né? Eu vou dar a minha opinião, o meu parecer sobre a questão de ir pela cabeça ou não. Por que eu fiz essa pergunta lá? E ficou empatado. Quando eu perguntei como você faz pela. Esse ano eu tô usando o digital, né? O celular, mas eu amo a agenda. Então, essa eu ganhei, eu comprei um planner, mas eu acabei não usando. É difícil, né? Mas a gente tenta usar. Todos os anos eu usei. Esse ano tá atípico por mudanças na minha vida, né? Mas vamos lá. Por que é importante você ter algum lugar para anotar? Admiro quem usa só a cabeça, a mente, aí a memória para poder lembrar das listas, dos afazeres de casa, mas eu ainda prefiro anotar. Porque vai que eu esqueça algum compromisso importante, vai que eu esqueça de anotar, de lembrar da data de entregar uma prova, por exemplo, né? Que eu sou professora, eu tenho prazos para entregar notas, prazos para entregar atividades dos meus alunos, de corrigir, e aí se eu, às vezes anotando, eu esqueço uma reunião, imagina se eu só deixasse na minha memória, como é que eu ia fazer, né? Fica bem complicado. Então, anotar, não precisa você ter uma agenda bonitinha, ter um planner daqueles caríssimos. Você pode pegar um papelzinho normal, um post-it, anotar ali, ó, fixar na sua parede, na sua geladeira. Tem um calendário daqueles de imã de geladeira, você circula a data que é importante, pega qualquer caneta também, não precisa você ter aquela caneta cara, um marca-texto cor pastel, nada disso. Tudo simples. Tenha anotado as suas atividades. Por quê? Porque fica mais difícil de você esquecer algo, porque você sempre vai estar ali. Você que é estudante, estuda para concurso, é estudante aí, tem uns alunos meus aí assistindo a live, estuda para o Enem, precisa de prazos, tem prazos de fazer inscrição de prova, tem prazos para entrar com recurso. Nem sempre você vai ler o edital, a gente até pode falar sobre isso depois, sobre edital, mas você tem que ter anotado as principais datas, né? Assim como, por exemplo, você precisa limpar a casa, mas no dia de limpar a casa você tem médico. Aí uma consulta, você não anotou que você tinha uma consulta. Eu falei assim, não, hoje eu vou tirar o dia para limpar minha casa porque tá precisando. E aí você esquece da consulta. Então, admiro quem tem
Porque tem gente que tem ótima memória e consegue lembrar de tudo. Vai fazendo uma lista mental e uma checagem mental de que consegue lembrar de tudo. Mas a minha sugestão para você que ainda está começando e precisa planejar é anotar em algum lugar as suas atividades. Tá bom? Certinho, gente? Então vamos seguir. E aí, eu perguntei para vocês lá qual era a maior dificuldade para se planejar. E aí, o que vocês acham? Para vocês aí, qual é a maior dificuldade na hora de planejar o seu dia? Se organizar nos estudos, no trabalho, nos afazeres domésticos, até na hora de marcar encontro com os amigos, mesmo que seja virtual, fazer uma festa em casa só com a família, né? Que a gente ainda não tá podendo liberar com tanta gente, muita aglomeração. Mas aí, qual é a dificuldade que vocês têm? Me contem. Vamos compartilhar experiências. Para vocês aí, qual que é a dificuldade que vocês têm? Vocês estão me escutando direitinho? Acabei não perguntando isso. Não tá travando? O som tá chegando direito? Tá tudo ok? Certinho? Então vamos continuar. Então, qual é a dificuldade, né? A gente tava falando sobre a dificuldade. A maioria lá respondeu que não sabia por onde começar. Como começar a se planejar? Por onde? Né? Teve gente também que respondeu, me mandou mensagem falando que não tinham como organizar o tempo, que a dificuldade era na hora de organizar o tempo, que era bem complicado. E isso é bem complicado mesmo se a gente não tem uma organização ou se a gente não tem uma disciplina. Aqui, para quem gosta muito de ter uma vibe mais relax, né, tranquila assim, às vezes se manter num padrão e fechar, estabelecer metas e listas de atividades cada dia, torna-se uma coisa bem chata e faz a pessoa desistir de planejar. Então, é claro que isso vai de pessoa para pessoa, né? Não vai funcionar para todo mundo. Mas o que eu gosto de fazer, o que foi que eu vi que deu certo para mim e até hoje tem dado certo para mim. Na hora que eu vou fazer o meu planejamento, a minha listagem de atividades para a semana, eu gosto de fazer isso no domingo, né? Eu primeiro vejo no calendário o que eu tenho de importante para aquela semana. Eu tenho algum compromisso fora de casa? Eu tenho reunião? Eu tenho uma nota para entregar para a escola? Eu vejo que é um compromisso, uma consulta do meu filho, consulta para mim, eu tenho que tomar vacina. Então, eu coloco isso, vejo primeiro o que eu tenho de compromisso. Tem algum compromisso? É uma quarta-feira, então eu anoto lá. Pronto. E aí depois eu vou ver as minhas prioridades a partir desses compromissos que eu tenho. Porque aí eu já sei que eu vou ter que sair de casa, eu vou ter um tempo maior para poder me deslocar, vai ter tempo para espera para poder ser atendida. Então, quando eu saio, eu vou ter um tempo maior aí fora de casa e, consequentemente, eu perco tempo de realizar as minhas atividades dentro de casa. Então, eu vejo isso primeiro. Pronto. Eu já sei que nesses dias eu não posso encaixar atividades muito densas e complexas, porque para eu não me frustrar, como a gente falou, a gente vai colocar só aquilo que a gente consegue fazer no dia, ok? Aí pronto, fiz isso, agora eu vou passar para as minhas prioridades. O que é prioridade para mim? O que essa semana eu tenho que fazer e não posso deixar passar essa semana? Um exemplo para mim, essa semana agora, eu tenho que planejar a prova do meu sexto ano, meu querido sexto ano. Porque na outra semana, no final da semana, eu tenho que aplicar prova.
Então, eu tenho que tirar. Então, essa é a minha prioridade. Essa semana agora que começa agosto. Eu tenho que fazer a prova do sexto ano, certo? Aí, que mais de prioridade eu tenho que fazer? É uma reunião? Tenho reunião? Então anota ali. Reunião sempre demanda mais tempo da minha vida, né? Mais tempo do meu trabalho, do meu dia. Então eu vou deixar atividades menores para aquele dia que eu tenho reunião. Aí, como eu falei, eu tenho que elaborar a prova dos meus alunos. O que é prioridade também? Ah, eu tenho um perfil profissional no Instagram. Então, eu sempre posto dicas aí. Como vocês viram aí, eu sempre tenho um quadro. Dia de sexta, eu posto sempre o repertório cultural. Na quinta, eu sempre posto uma proposta de redação. Quem me acompanha há um tempinho aí já percebeu que dia de quinta sempre tem proposta de redação e na sexta eu sempre indico um livro, um filme, uma série. Então, no começo do mês eu sempre sento também e faço todo o cronograma de postagem do Instagram. É prioridade para mim isso? É meu trabalho, então eu tenho como prioridade colocar em algum dia da semana, fazer pelo menos 5 posts, né? Para pro meu perfil. Tenho que elaborar aula? Tenho, então isso é prioridade. Pronto, estabeleça suas prioridades. Veja o que realmente é importante, porque às vezes a gente acha que confunde, né? Ou acha que o que a gente tem que fazer é a prioridade. Veja o que é realmente o mais urgente para você fazer nos primeiras horas do dia, nos primeiros dias da semana, para depois você ver o que dá para encaixar no que resta do seu tempo, dos seus horários, tirando os compromissos, tirando, se você estuda, se você ainda está aí na escola ou você estuda para concurso, por exemplo, você tem que ter um tempo para você estudar, tire esse tempo se você faz cursinho. Então, você tem, por exemplo, um turno matutino, ou vespertino, ou noturno só com aulas, se for aulas ao vivo. Então, você tem que tirar aquilo como compromisso, aquilo estabeleceu ali, aquilo é sua prioridade, você tem que assistir a aula. Depois, no turno oposto, você vai encaixar as suas atividades. Então, se você está estudando, você é da escola, você está na escola ainda, assistiu a aula pela manhã, de tarde você tem que fazer o quê? Os deveres de casa. Estudar para alguma prova. Depois do que sobra desses horários é que você vai encaixar alguma atividade sua. Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá tranquilo? Depois, então, que você estabeleceu os seus compromissos de semana, as prioridades, vai sobrar algum tempo. Algum tempo livre vocês vão ter. Concordam comigo? A gente não tem o tempo, toda semana compromissos e também a gente não tem toda semana tantas prioridades, correto? Então sempre vai sobrar um tempinho livre. É aquele horário que você às vezes quer descansar, isso é muito importante. Você tem que ter horário para você descansar. Você não pode levar direto a várias atividades, estudar, só trabalhar, porque o nosso corpo pede descanso, a nossa mente não é uma máquina, a gente precisa descansar, tá bom? Mas sempre vai sobrar aquele tempinho. Então, se sobrou do seu compromisso, das suas aulas, por exemplo, do seu trabalho, você chegou em casa, você tem um tempo livre, o que você pode fazer nesse tempo livre? Pense no seu descanso, pense numa atividade que você queria muito fazer durante a semana e você não tinha tempo numa semana anterior. Encaixe isso na sua rotina. Ah, você quer ler? Coloque no seu cronograma, no seu planejamento, um tempinho para leitura. Ah, Thaís, eu não gosto de ler ou eu queria começar a ler, mas eu não sei como eu começo a ler. Vai encaixando 5 minutos, 10 minutos. Ah, eu vou ler só 10 minutos. Essa meta vai aumentando. Isso é importante você ter. É claro, gente, que vocês não vão pegar uma tabela do Excel, fazer uma tabela lá no Excel e colocar tudo de hora em hora. De tal hora até tal hora eu vou fazer isso, de tal hora até tal hora, que nem um robozinho. Terminou essa atividade 3 horas da tarde, 3 e 1 eu tenho que começar outra. Não sejam rígidos com vocês, porque, como eu falei, a gente não é uma máquina, a gente precisa descansar e a gente tem que ter flexibilidade. O que eu estou tentando passar para vocês aqui, pela minha experiência, é priorizem aquilo que vocês veem que é mais urgente.
e tenham em mente quais são os compromissos da semana para vocês não faltarem e não deixarem de lado. O que sobrar, o tempo restante que vocês tiverem, vocês comecem a encaixar outras atividades, tá bom? Encaixem outras atividades para poder vocês terem aquela sensação de que foram produtivos, que conseguiram cumprir pelo menos o mínimo daquilo que vocês listaram, que vocês planejaram, tá bom? E não esqueçam do descanso, porque descansar é super importante. A gente tem que descansar, certo? Alguma dúvida? Vocês estão por aí? E para então, vamos refazer uma recapitulação aqui. Vamos resumir o que a gente falou aqui, que é importante aí para o planejamento. Eu não trouxe para vocês uma receita de bolo, porque cada um tem uma rotina, cada um tem uma vida, né? E cada um sabe o que é importante para si, tá bom? Então, o que a gente tem que ver aí? Por que é importante planejar? A gente vai ter uma otimização de tempo, a gente não vai perder tempo tentando lembrar os compromissos, a gente vai ter aquela sensação de perda de tempo num dia da semana, mas a gente vai conseguir ao longo da semana cumprir tudo aquilo que a gente se propôs a fazer nos dias estabelecidos, certo? E o que é uma pessoa ser organizada? Não é aquela que tem muitas atividades todos os dias, mas sim aquela que consegue cumprir o que é realmente importante e prioritário para ela, ok? Qual é o instrumento para utilizar para se planejar? Quem gosta de fazer em celular, em agenda, é legal. Se você tem uma boa memória e quer listar na memória, também super de boa, mas tentem ter estabelecida essa lista que você possa ver em algum lugar. Isso é muito importante. Escrever, além de você fazer, porque comigo é assim, se eu escrevo, eu consigo lembrar mais, mesmo que seja no celular. Faz eu me lembrar que eu tenho aquilo para fazer, né? E também tira um pouco da ansiedade, senão você fica só pensando naquilo, ai meu Deus, eu preciso limpar a minha mesa, mas eu não tenho lugar nenhum e não, mas eu preciso estudar, eu preciso planejar a aula. Ai, mas e a minha mesa? Que horas que eu vou fazer isso? E aí eu só deixo na minha mente e eu vou fazendo outras coisas, eu acabo esquecendo e esqueço de limpar minha mesa. Aí depois que passa, chega o final de semana, poxa, eu não limpei minha mesa, e agora? Me tomo pra baixo, me sentindo mal porque eu não fiz isso. Então, se pra você é importante limpar a mesa, coloque lá na listinha, ó, limpar a mesa. Primeira coisa que você vai fazer no seu dia é limpar a mesa, se isso é importante, tá? Então, tente manter uma lista, um papelzinho aí perto de você para poder você escrever o que você precisa fazer. E por onde começar? Pelos compromissos da semana e pelas prioridades. Depois, as atividades que não têm tanta relevância, você vai encaixando nos horários que você perceber que é livre. E o mais importante de tudo é também colocar um horário para descanso, para você não ter um desgaste mental nem físico, porque nós não somos máquina, tá bom? Para fechar, gente, eu quero falar com vocês que eu tenho um e-book de planejamento de estudos. Ele é gratuito. Eu tinha deixado um link aqui para vocês baixarem, mas eu acabei tirando. Quem tiver interesse em ter esse e-book para poder ver como se planejar para os estudos, mas também tem como você se adaptar, né? Adaptar para o trabalho, para outras atividades. Fala comigo no direct que eu mando para vocês, tá bom? Ele não tem custo nenhum. Eu fiz para ajudar mesmo, porque eu sei que às vezes a gente se sente muito perdido, como começar a estudar, seja para concurso, para Enem ou na escola mesmo. Ou às vezes a gente tá tão desanimado que acha que a rotina tá tão louca que a gente não vai falar assim, eu não vou dar conta nem de ler. Então, esse e-book vai ajudar vocês, tá bom? Alguém tem uma dúvida?
Gostaram da live? Tem dúvidas sobre como se organizar ou planejar? Senão eu vou encerrando por aqui. Quero lembrar vocês que todo sábado nós vamos ter lives, bate-papos assim. Pode ser com assuntos mais leves, mais curtinhos, mais complexos, mas eu quero vocês aqui comigo participando e quero sugestões também. Se vocês querem aulão, de redação, de português, falar um pouquinho sobre mentoria de redação, práticas, tá bom? Então é isso, pessoal. Até mais. Vejo vocês aí. Quem tiver interesse, entre em contato comigo do e-book. E até mais. Tchauzinho.